E aí galera, beleza? Hoje eu e o Tobias Fala aí galera. vamos falar sobre os biomas brasileiros, então não se esqueça de deixar o like se você gostar do vídeo e se inscreva no canal para estar acompanhando os próximos conteúdos. E quais são os principais biomas brasileiros? Os principais biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Cada um deles possui diferentes tipos de vegetação e de animais. E quais são as características do bioma Amazônia? Esse bioma apresenta a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do mundo. A vegetação é diversificada, apresentando uma variedade de espécies de plantas, com diferentes tamanhos e adaptadas a diferentes circunstâncias. O clima é quente e úmido, e a temperatura tem pouca variação no decorrer do ano. Alguns animais típicos dessa região são o boto cor-de-rosa, o bicho preguiça e a onça pintada. Algumas plantas típicas são a vitória régia, a seringueira e a castanheira. A Amazônia é um bioma realmente impressionante. E agora quais são as características do bioma Cerrado? Apresenta duas estações bem definidas, que são invernos secos e verões chuvosos com temperatura média de 25 graus. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno e médio porte, geralmente com troncos tortuosos e cascas grossas. Os solos costumam ser porosos, permeáveis e geralmente são ácidos, e alguns animais típicos dessa região são as capivaras, os lobos-guarás, os tamanduás, entre outros. Algumas plantas típicas são os ipês, os jatobás e os pequis. Legal, mano. E quais são as características do bioma Caatinga? É um bioma exclusivamente brasileiro. O clima predominante é o semiárido, tem poucas chuvas e a temperatura média varia entre 27 e 32 graus no decorrer do ano. As plantas são xerófitas, que são adaptadas para viverem em climas secos. Alguns animais típicos dessa região são as jiboias, as cotias e os gambás. Algumas plantas típicas são os juazeiros, os umbus e os mandacarus. A Caatinga é um bioma muito interessante mesmo. E quais são as características do bioma Mata Atlântica? A Mata Atlântica é constituída por uma floresta tropical com árvores de médio e grande porte que contém folhas grandes e perenes. O clima predominante é o tropical úmido, com temperatura e umidade elevadas e um alto índice de chuvas. A maior parte do solo é pobre em nutrientes, ácido e raso. Alguns animais típicos dessa região são os tucanos, os micos e as onças pintadas. Algumas plantas típicas são o pau-brasil, bromélias e orquídeas. É um bioma incrível, mas é uma pena que ele esteja tão devastado. Agora continuando, quais são as características do bioma Pantanal? O Pantanal é a maior planície inundável do país. Possui vegetação diversificada, contendo matas, cerradões, savanas e campos inundáveis. O clima é tropical, com amplitude térmica elevada, em que há períodos de seca e de chuva. Alguns animais típicos dessa região são o jacaré do Pantanal, o tuiuiu e o cervo. Algumas plantas típicas são o aguapé, o carandá e a canjiqueira. E para terminar, quais são as características do bioma Pampa? Apresenta vegetação campestre constituída basicamente por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. O clima é subtropical, com temperatura média de 19 graus. Possui alto potencial hidrelétrico e rios bons para navegação, e alguns animais típicos dessa região são os quero-quero, as emas e os preás. Algumas plantas típicas são a grama-tapete, a babosa do campo e o capim-forquilha. Realmente nosso país possui uma diversidade muito grande. Obrigado por mostrar as principais características dos biomas brasileiros. De nada, mano. E o vídeo termina por aqui. Compartilhe ele com alguém que esteja precisando saber mais sobre os biomas brasileiros e deixe nos comentários a sugestão de temas para os próximos vídeos.